preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, o tipo... Vá à qual amanhã quer voltar. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. E a Estado, é essa a lógica. Senhores deputados. E estes são os passos perdidos na Rádio Observador. Estamos na reta final da discussão do Orçamento do Estado. A versão final do documento vai ser votada na quinta-feira e o posicionamento dos partidos vai agora sendo conhecido. Mas durante estes dias de debate na especialidade, a troca de argumentos e os passa-culpas entre uns e outros tem sido intenso. Sempre que há uma acusação de falta de ambição do governo de Luís Montenegro, surge como resposta os erros do passado dos governos do Partido Socialista. E esse é o tema do bate-boca desta semana. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Isso, Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. O Governo conseguiu superar a intenção da oposição de aumentar de forma permanente as pensões, mas na discussão do tema os deputados recuaram até aos tempos do Governo de Cavaco Silva. Apesar de tudo, Miguel Viterbo Dias, a discussão tem tido alguns pontos divertidos. Sim, não recuaram muito, foram só 40 anos, se formos a ver bem. O passa-culpas foi recuando, que chegou aos governos liderados por Aníbal Cavaco Silva, que depois de 10 anos como Primeiro-Ministro ainda teve mais 10 como Presidente da República. Isto tudo à boleia das propostas de aumento extraordinário das pensões. O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, recordou que foram os sociais-democratas a implementar, pela primeira vez, a atribuição de subsídios de férias e de Natal para os reformados. Se há património que este grupo parlamentar e os governos da AD têm, é a circunstância de ter sido nós, os nossos governos, os primeiros a criarem o 13º e o 14º mês para pensionistas. Foi no governo do PSD. Em segundo lugar, o vosso património em matéria de pensões começa logo com o engenheiro Sócrates. Eu sei que quando falamos do engenheiro Sócrates, as senhoras deputadas e os senhores deputados do Partido Socialista se torcem todos. Mas eu quero lembrar que quem levou o país à bancarrota e o primeiro-ministro a congelar e a cortar pensões foi o primeiro-ministro do Partido Socialista. Ora, Hugo Soares a puxar do legado de Cavaco e também a atirar o de José Sócrates aos socialistas. É sempre um dos fantasmas que aparece nos passa-culpas entre os dois maiores partidos, José Sócrates, Pedro Passos Coelho, mas também outros. O Governo assegura que vai assegurar as pensões, que vai aumentar as pensões pela fórmula legal, mas isto sem aumentos extraordinários, como pretendiam o Chega e o PS, que, através do deputado Miguel Costa Matos, garante mesmo que há margem para este aumento. É que os partidos pudessem explicar porque é que, se houver margem estrutural, não podemos fazer um aumento permanente das pensões às pessoas que trabalharam uma vida inteira. Porque é que nós não devemos atualizar o subsídio de patrulha aos polícias e aos guardas? Ora, eu gostava que pudessem explicar aos pensionistas como é que o Orçamento do Estado diz que a Segurança Social tem um lucro de 6.600 milhões de euros e não há 260 para aumentar de forma permanente as pensões. Como é que há, no porquinho milheiro, na conta poupança da Segurança Social, no final de 2026, 48 mil milhões de euros, senhores deputados, e não há 260 milhões de euros para podermos aumentar de forma permanente as pensões? Miguel Costa Matos a pedir ao Governo para ir ao porquinho mielheiro da Segurança Social, que permitirá aumentar pensões, mas foi à boleia, sobretudo desta proposta, que pedia um aumento extraordinário das reformas, que o primeiro fantasma do passado foi logo acenado pelo Governo. No arranque do debate da especialidade, o Secretário de Estado do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, lembrou os tempos da Troika. Portugal continua a ter uma restrição orçamental ativa, determinada pelo ainda elevado endividamento público que impende sobre o país. Este contexto, combinado com a circunstância de, em 2026, se dar uma concentração avultada de empréstimos PRR, retira qualquer margem de acomodação de novas propostas,
a menos que queiramos votar o país ao regresso a um passado de déficits. E para regressar aos déficits não é preciso muito. Basta que este Parlamento aprove, por exemplo, 3 propostas de alteração de redução da taxa de IVA. Bastam 3 propostas para esse regresso ao déficit e, por consequência, o risco da Troika regressar ao país. O Secretário de Estado do Orçamento com esta alerta inicial, antes ainda de terem começado a ser votadas as 2.000 propostas de alteração feitas pela oposição. Sendo que estes avisos, Miguel, têm sido feitos pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças desde a apresentação do documento. Até agora, há razões para preocupação, para o Governo ficar preocupado? Bom, por esta métrica muito curta do Secretário de Estado do Orçamento, até já poderia haver, mas até ver a falta de sintonia entre PS e Chega tem mantido o Governo a salvo e a almofada prevista por Miranda Sarmento permanece praticamente inalterada. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, já falou até de um bailado a 3 entre a AD, o Chega e o PS, que de forma cruzada têm votado as várias propostas, impedindo qualquer uma de ser aprovada. O Chega, no caso do aumento das pensões, até pediu que se esquecesse quem era o autor da proposta, mas isso não foi esquecido e acabou mesmo por ser chumbada. Ora, perante a abstenção do PS a este orçamento, apesar de não ver nenhuma das propostas de alteração relevantes sido aprovadas, André Ventura acabou por se irritar com os socialistas. O Partido Socialista aprova este orçamento porque se tornou na muleta do PSD no Parlamento Nacional. Porque este orçamento é tudo o que o PS não fez, na sua grande maioria, de medidas com que discordou e até de medidas que votou contra. O PS passou de segundo para terceiro, passará de terceiro para quinto ou para sexto. O PS tornou-se inútil na nossa democracia. O líder do Chega que vai votar contra o orçamento na votação final global. Uma posição que, aliás, só foi conhecida hoje, segunda-feira, com o Chega a discordar do rumo da AD, sobretudo na questão da cobrança de impostos. Sim, já tinha sido o alerta inicial de que este orçamento do Estado tinha um rumo de excessiva cobrança de impostos. O Chega tem-se focado muito na questão do ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, e hoje o líder parlamentar Pedro Pinto, perante uma tomada de posição do PS, anunciou esse voto contra. Isto porque os socialistas queriam aproveitar a receita adicional com o imposto sobre os combustíveis para baixar o IVA de alguns bens alimentares e Pedro Pinto estranhou que, apesar de tanta discordância, o PS acabe mesmo por viabilizar este documento. Quando os senhores retirarem os 1.000 milhões de euros que permitem ter o ISP mais baixo e que as pessoas vão à bomba de gasolina pagar menos, que entreguem esses 1.000 milhões de euros às famílias para baixar o preço dos alimentos. Os senhores não querem fazer isso. E, portanto, o que os senhores fizeram ao longo deste tempo foi, de facto, a maior carga fiscal sobre os portugueses. Deputado, vou-lhe recordar que na próxima quinta-feira de manhã, quando os senhores se levantarem para se absterem neste orçamento, nós vamos votar contra. Está aqui a grande diferença, é que nós somos coerentes. Os senhores não são coerentes, criticam o orçamento, dizem que é a maior carga fiscal de sempre, mas depois, na altura de votar, vão-se encostar ao PSD. A indignação do Chega em resposta ao deputado do PS Carlos Pereira num orçamento que tem assim a viabilização garantida com esta abstenção assegurada pelo Partido Socialista. E a votação final global está marcada para a próxima quinta-feira. Para já, nestes passos perdidos, vamos aos destaques da semana, positivo e negativo, e vamos começar pelo positivo. E esta semana destacas os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças. Podes avançar sem medo no da positiva, Ricardo. Não precisas esperar pela corneta final. Estava aqui a trocar uns olhares com a Judite à espera do teu timing. Desculpa. Temos que explicar a quem nos está a ouvir e que não está a perceber estas piadolas, que há um separador dentro dos passos perdidos que tem uma corneta que teima em atropelar-me. Já vamos perceber. Desculpa, mas não resisti. Estava aqui. Ora, positivo. Deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, pela forma como tem decorrido este processo de votação das mais de 2.000 propostas, com uma palavra de mérito também para o Presidente da Comissão, o deputado do Chega, Rui Afonso, tem gerido bem os trabalhos para que não se prolonguem muito para lá do já difícil processo. Estas semanas são complicadas, as nossas colegas de Economia, aliás, que o digam, que têm estado a acompanhar diariamente as votações. Para se ter noção, por cada dia o guião de votações tem cerca de 1.000 páginas. Um outro documento que ajuda os jornalistas e os deputados a seguirem as votações costuma ter entre 2.000 a 3.000 páginas, quase que parece
um super processo judicial e este processo de votação demora sempre muito tempo. A Comissão tem trabalhado bem para tentar tornar tudo isto mais fácil. Isso tem acontecido até ao momento e por isso a nota positiva acaba por ser para este chão comum dos deputados, que é o de encararem este processo sem grandes tricas partidárias. E agora vamos ao destaque negativo da semana e à corneta. Deixámos que a corneta tocasse à vontade. É descer esta semana, Miguel Viterbo Dias, o líder do Chega, André Ventura. Sim, também dá para... O carapuço também pode encaixar em Jorge Pinto, mas as situações são diferentes. A questão é a gestão de calendário. Nesta altura a campanha presidencial já está a decorrer em velocidade cruzeiro. André Ventura aparece todos os dias na televisão como candidato presidencial, já participa em debates, mas ainda assim mantém-se como deputado e a intervir. Ora, de manhã fala sobre o fim de portagens, à noite fala do poder presidencial. Isto numa eleição que já tem uma tentação natural para que os candidatos a Belém tomem posições sobre matérias sobre as quais não têm propriamente poder. Ora, André Ventura acaba mesmo por misturar os dois poderes, o legislativo e o presidencial, numa cacofonia que nesta fase era melhor distinguir. Jorge Pinto está na mesma condição, é também deputado do LIVRE, ainda que não tenha usado da palavra nos últimos tempos e que a preponderância natural na bancada do LIVRE seja diferente da de André Ventura na do Chega. Vamos agora à agenda desta semana. Esta semana encerra-se o longo processo de discussão do Orçamento do Estado, finalmente. Graças a Deus. E um abraço à equipa de Economia do Observador e Política também, mas que têm trabalhado e muito. Ora, a votação final global está marcada para quinta-feira, ao início da tarde, ali por volta da hora de almoço. Antes disso, há ainda uma fase de encerramento em que o Governo e o Primeiro-Ministro marcam presença a partir das 10 da manhã de quinta-feira. Fica então validado este orçamento para 2026, será depois remetido ao Palácio de Belém, será o último orçamento promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa. Já amanhã de manhã, terça-feira, decorre a sessão solene e vocativa do 25 de novembro, tal como no ano passado, e falámos disso aqui também na edição anterior dos Passos Perdidos, há uma ligeira desgraduação entre esta cerimónia do 25 de Abril. Os grupos parlamentares terão 5 minutos e meio para falar, menos 30 segundos do que na cerimónia do 25 de Abril. Já os partidos com deputados únicos, o JPP, o PAN e o Bloco, terão 2 minutos e meio. Para além dos partidos, também usa da palavra o Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, num dos últimos discursos formais antes das presidenciais de janeiro. E a cerimónia do 25 de novembro, que arranca às 11 da manhã, pode ser acompanhada aqui em direto na Rádio Observador. Agora vamos à conversa de bastidores. Está marcado para 19 de dezembro a eleição dos membros do Conselho de Estado, definidos pela Assembleia da República, numa correlação de forças que é nova no Parlamento, Miguel. Sim, o Chega já tinha conquistado um lugar no Conselho de Estado quando conquistou a bancada de 50 deputados. André Ventura fez-se eleger numa lista partilhada com o PSD e o PS, mas desta vez pode entrar na discussão de um segundo mandato. Só a partir de 2005 é que começaram a existir listas únicas negociadas entre 2 ou mais partidos. A lista do ano passado foi apresentada em conjunto pelos 3 maiores partidos, lá está, pelo PSD, pelo PS e para o Chega. PSD com 2 mandatos, PS com 2 e o Chega com 1. Em 2022, por exemplo, existiram 2 listas, mas no passado, mais longínquo, chegaram até a existir 5 candidaturas ao Conselho de Estado. Nesse caso, em que há mais do que uma lista, a atribuição dos mandatos é feita por método D'Hondt, o que, tendo em conta a atual composição do Parlamento, pode levar aqui a surpresas de última hora. Ou seja, na atual legislatura, em que o PSD tem 89 deputados, o Chega 60 e o PS 58, se os deputados de cada bancada votarem todos na lista de cada partido, o PSD assegura 2 dos 5 mandatos, o Chega outro e o PS outro. E é esta dificuldade na aritmética que pode também ter contribuído para o adiamento desta eleição. É que o Parlamento nunca demorou tanto tempo para eleger os membros do Conselho de Estado. Sim, desta vez agendada para 19 de dezembro, com as listas a poderem ser entregues até dia 12. Decorrem assim mais de 6 meses desde que a legislatura arrancou. Até à data, o recorde estava em 3 meses, na legislatura que começou em 1995. Já o processo mais rápido foi com uma eleição logo
logo ao fim de 15 dias, em 1983. Desta vez o processo demorou mais, até porque André Ventura pode entrar aqui na discussão por um segundo mandato, o tal quinto mandato que fica em aberto mediante a votação no dia 19. Desta vez, os 5 cidadãos que foram eleitos, ou os que estão ainda em vigor depois das legislativas do ano passado, foram Francisco Pinto Balsemão, entretanto falecido, também Carlos Moedas, Pedro Nuno Santos, Carlos César e André Ventura. Sendo que o Chega, ao tornar-se a segunda maior bancada no Parlamento, passa a ter condições para eleger mais nomes para vários cargos dependentes do Parlamento. Sim, aqui falámos do Conselho de Estado, teremos também a oportunidade de falar em breve de outra eleição que vai gerando alguns braços de ferros, a dos juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional, porque agora o Chega terá também uma palavra a dizer. Lugares para serem decididos a meio de dezembro e que vão, mais uma vez, marcar um braço de ferro na Assembleia da República. Estão contadas as incidências desta semana nos Passos Perdidos. E, na verdade, ao utilizar os primeiros... a sua intervenção inicial... Portugal, à qual amanhã quero voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. É essa a lógica. Senhores deputados,